Fala aí, meus amigos. Tô eu aqui para falar de um assunto muito bacana que pode interessar a vários de vocês. Você quer trabalhar com eletrônica, você quer construir aí, ou já constrói na verdade, né, seus pedais ou seus amplificadores, sua guitarra, baixo, ou seja, você está ligado aí à área da música e também ligado à área da eletrônica. Pois é, eu estou fazendo a minha dissertação de mestrado, estou próximo de terminar. Mais adiante eu vou trazer os resultados de fato aqui da pesquisa para vocês, para poder compartilhar, para quem quiser também ler o documento e tal. Mas a grande questão é que durante as minhas entrevistas, que foram várias entrevistas essas de no mínimo 1 hora de duração, infelizmente por conta da pandemia eu só pude fazer uma única entrevista de forma presencial. As outras entrevistas todas foram via vídeo, mas foi muito bacana, foi muito legal poder conhecer um pouco mais de cada uma das pessoas que foram entrevistadas no dia a dia dessas pessoas ali com a música e a eletrônica. E eu venho só trazer aqui uma coisa interessante a respeito dessa percepção, é que grande parte dessas pessoas que eu entrevistei, elas ganham dinheiro com a eletrônica associada à música. Seja construindo instrumento, seja construindo amplificador, construindo pedal. Ou seja, se você pensa que um dia eu gostaria de fazer isso, está pensando em fazer, está interessado, saiba que tem outras pessoas fazendo e ganhando dinheiro com isso daí. É absolutamente possível, mesmo nos dias de hoje. Por que eu digo mesmo nos dias de hoje? Porque é interessante falar desse assunto, porque eu comecei na eletrônica muito cedo, com 12 anos de idade, eu já comprei as primeiras revistinhas de eletrônica ali, com a ajuda do meu pai, e comecei a me aventurar nesse mundo, né? E era uma época onde eles tinham acabado de lançar, que era um aparelho que você ligava no videocassete, né? O videocassete, o reprodutor de filme de fita VHS. Você ligava esse aparelho na saída de vídeo, que era a saída coaxial, você ligava na saída áudio e vídeo, que é o coaxial, que tem tudo misturado ali naquela saída. E aí você pegava esse aparelho e você mandava via canal 3 ou canal 2, eu acho, não me lembro, você mandava para uma outra TV. Essa TV podia estar, dizia lá, 50 metros de distância. Ele comprou esse, digamos assim, mais baratinho. E aí ele teve o problema, tanto que eu estava falando agora que dizia 50 metros, né? Ele teve esse problema porque ele ligava no videocassete e ele atravessava um quarto, o outro quarto era o quarto que ele queria mandar o sinal, ou seja, ele ia mandar da sala para o outro quarto. E acontecia que o sinal era horrível. Era chuvisco, só atrás de chuvisco, era muito difícil ver a imagem. E assim, obviamente a gente está comparando a imagem sem fio, né, daquela época, né, com a imagem via cabo. Então, assim, já tinha uma diferença. Além do mais, no sentido da qualidade do, talvez, o equipamento que meu pai comprou, que era esse equipamento mais baratinho. E aí, dentro disso, ele levou, eu lembro, eu fui com ele levou esse equipamento no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, eu lembro o bairro, aonde era assistência técnica. Aí chegamos lá na assistência técnica, eu já tinha um pouquinho de conhecimento de eletrônica, né? Eu estava começando a aprender. Eu até vi a assistência técnica, era bem pequena. Perguntei para uma dessas pessoas, um dos técnicos, eles estavam soldando a placa. Eu falei, pô, você não tem o diagrama? Olha a minha ingenuidade, eu criei o diagrama de todo o circuito, né, com indicação de todos os componentes. Eu estava inventando de queria fazer o meu próprio, né? Mas enfim... e de curioso também, aí ele falou, não, a gente não tem, a gente só tem a placa aqui, os componentes a gente pega, tinha umas caixinhas assim, ele ia pegando em sequência e ia fazendo a soldagem de cada um desses componentes. Mas aí meu pai estava reclamando por conta da qualidade da imagem, né? E que falava lá 50 metros nesse aparelho, que era um aparelho mais baratinho, mas falava lá 50 metros sem barreira e coisas do tipo, tudo bem, lá em casa a gente tinha, eram 2 paredes que tinham que ser atravessadas e tal. E aí você vê como é que a pessoa fazia o teste do equipamento. A pessoa fazia o teste, tinha 2 divisórias. Sabe essa divisória de material, que é um material tipo papelão, meio com madeira, uma coisa desse tipo? Eu não estou falando mal desse material não, é só para falar a constituição desse material. E além disso, tinha umas janelas de vidro. Esse material nem era grande questão. Tinha umas janelas de vidro, mas as janelas eram muito grandes. 2 janelas assim em sequência. Era uma parede, aí tinha um espaço assim de uns 3, 4 metros, não tinha nada. E tinha outra parede com mais uma janela e lá no fundo tinha uma televisão. Ou seja, ele ligava o aparelho aqui e mandava o sinal para a TV atravessando
dois vidros, tá? Eram duas janelas enormes de vidro para chegar na televisão do outro lado. É óbvio que o sinal ia ser bom. Aí ele mostrava pro meu pai, ó, o aparelho funciona bem, ó, tá vendo? Claro que funcionava bem, não tinha barreira nenhuma, ele estava transmitindo, sei lá, a 10 metros de distância, talvez tivesse um pouquinho mais, uns 12 metros de distância, só que era um vidro, era uma janela absurda de 3 metros, assim, duas janelas, era muito grande o negócio, com a TV lá após a segunda janela, dentro de tudo isso de uma sala muito grande, né? E dividiu a sala com duas paredes, digamos assim, com divisória. E obviamente chegaria o sinal, e chegaria muito bem. Chegaria bem porque isso não é suficiente para aterrar o sinal, né? Uma estrutura metálica grande. Então quando meu pai pegou o aparelho e chegou em casa, eu acho que ele até trocou o aparelho, eu não lembro. Mas o fato é que era a mesma coisa com chuvisco, né? Porque a gente morava num prédio, eram duas paredes grossas, estrutura, tinha muito ferro devido à construção de um edifício, tem ferro dentro, e com isso você vai perdendo o sinal. É uma coisa natural, acontece, entendeu? Mas dessa história, o engraçado é que assim, eu não sei se essa pessoa era só um funcionário, se era o dono da loja, o que era, eu não sei, mas o fato é que existia pouco conhecimento técnico a respeito do assunto, e ainda assim as pessoas ganhavam dinheiro. Aí, somado a isso, eu tenho que trazer também que o nosso mercado era fechado. Aqui no Brasil nós tivemos o mercado fechado às importações, o Collor que veio romper com isso. Então, pelo fato do mercado ser fechado, dificultava muito essa questão da concorrência, a aflorar uma concorrência mais intensiva aqui entre as companhias, porque essa concorrência ia fazer o quê? Ia trazer uma competição com novos produtos, uma querendo ser melhor do que a outra, melhor do que a outra, melhor do que a outra. E aí o que aconteceu foi que quando o Collor abriu o país para as importações, houve uma devassa às companhias brasileiras, porque elas não estavam preparadas. Essa abertura, na verdade, ela tem que ser uma abertura gradual. Você não pode abrir de uma hora para outra, né? Mas é um papo de economia, outra coisa que não tem nada a ver aqui com a história. A história é a seguinte: a história é que tem gente ganhando dinheiro com eletrônica, vivendo, tá, da eletrônica, inclusive algumas pessoas, eletrônica com a música. E se você tem esse sonho, saiba que assim, você não está sozinho nessa atividade, ou se você já trabalha com isso, ou deseja trabalhar, tem muita gente fazendo isso. E a minha pesquisa trouxe essa questão, né? E no passado era mais fácil, o que eu quis dizer, era mais fácil, podia ser mais fácil ganhar dinheiro? Podia, porque eu ainda lembro como se fosse hoje, você pegava um circuito qualquer, você somava ali o preço dos componentes, e aí você ia ver aquele produto ali, digamos que fosse um microfone sem fio, você ia ver aquele microfone, obviamente não era aquele, mas alguma coisa similar que transmitia o sinal por radinho FM, você via na loja, você fala, nossa, é tão caro, e para construir era tão barato. Então muita gente ganhava muito dinheiro nesse período, muito dinheiro construindo e vendendo, porque era barato. Mas ainda assim, hoje é possível, e eu vejo por meio reforçado aí dessas entrevistas que eu fiz de uma série de pessoas que fazem da eletrônica associada à área da música, que é o nosso tema mais forte aqui, fazem um ganha-pão, e que eu deixo essa ressalva para quem de fato tem interesse em seguir por esse caminho. Então assim, mais pra frente eu vou trazer isso e outras coisas, né, no resultado da minha pesquisa, da minha dissertação. Mas eu achei interessante colocar isso porque a gente tem aí possibilidades, tem cartas na mesa, é óbvio que você tem que ter o seu diferencial, não adianta você produzir exatamente o que o mercado está entregando, senão você vai disputar tão somente pelo preço, talvez não seja o melhor dos caminhos, eu julgo que não é o melhor dos caminhos, tá? A não ser que você queira fazer uma coisa em escala, numa quantidade absurda, caso contrário você vai ter que competir de outras formas, numa personalização, ou num equipamento muito diferenciado que o mercado não entrega daquele jeito e você consegue entregar, mesmo que não seja personalizado ao gosto do usuário, é algo que o mercado não tem exatamente daquela forma. Enfim, tem N outras possibilidades, pode ser pelo lado do visual do equipamento, né? Uma coisa muito mais que tem um ar de identificar o seu dono enxerga naquilo algo mais particular, mais pessoal, menos industrializado, enfim, tem N possibilidades que você pode estar explorando, e é um assunto interessante porque eu sei que muitos de vocês trabalham com isso, ou muitos até gostariam de trabalhar, e na verdade fica assim, pô, mas será que dá para ganhar dinheiro, não dá e tal? Nós somos um país muito populoso, né? Então a gente tem condição de ter um mercado consumidor muito grande, e dentro disso nós temos vários nichos formados, então eu acho assim,
Tem espaço para todo mundo, tem muito espaço, muita coisa que pode ser explorada dentro de negócios, tá bom? E é esse o recado, essa história aí que eu trouxe, juntamente com um pouco da minha infância, um pouco da minha dissertação de mestrado. Bom, e aí a gente se vê então no próximo vídeo. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve aí, deixa aí o seu curtir. Se gostou do conteúdo, quer mandar para alguém, poxa, agradeço se puder compartilhar e mais pessoas poderem tomar conhecimento a respeito desse canal, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês todos aí e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!